Na festa de 6 anos da minha filha, meu pai ligou por vídeo da base militar e perguntou: "E aí, o que ela escolheu com os $500 que eu mandei?" Eu fiquei paralisada, segurando o celular para ele ver a Julie se divertindo com as amigas. "Que $500, pai?" Atrás de mim, meu marido ficou branco. Quase deixou o café cair. Na tela, o rosto do meu pai se fechou na hora. "O dinheiro do aniversário, minha filha. Eu mando todo mês, igual sempre fiz." Dei uma risada nervosa, totalmente perdida. "Pai, acho que você se confundiu. Não chegou nada. Se tivesse chegado, claro que eu teria agradecido." O rosto dele ficou sério de um jeito que me deu até arrepio. "Confundida? Kyla, eu deposito $500 por mês faz 2 anos. Para os meninos, para aniversário, roupa, o que vocês precisarem." Ele sumiu da câmera e voltou com uma pasta enorme. 24 transferências. Aqui, outubro, novembro, dezembro. Foi mostrando comprovante atrás de comprovante. $500 todo mês. Conta terminando em 4.782. Meu coração disparou. Era a conta separada do Michael, aquela que ele dizia ser só para gastos do trabalho. "Para meus netos", disse meu pai, a voz já embargando. "Para vocês não passarem aperto enquanto estou aqui longe. Para eles terem festa de aniversário, presente de Natal. Para você não se preocupar com comida." Cada frase era como levar um soco. Lembrei das decorações da Julie compradas na loja de Hunharris, do sorriso amarelo quando prometi que no ano seguinte ia ser melhor, das noites em que deixei de jantar para as crianças comerem, das aventuras de miojo 2 vezes por semana, dos passeios escolares que eles perderam. "Estou dormindo em alojamento no Kuwait", disse meu pai baixinho, "mandando metade do meu salário de contratado para vocês não passarem necessidade." Olhei para o Michael. Ele estava imóvel, pálido, as mãos tremendo. O café já escorria pelo chão como uma confissão. 24 meses, sussurrei, tentando fazer as contas enquanto minha cabeça girava. $500 por mês. O mundo rodou. $12.000. Enquanto eu vendia o anel da minha avó para comprar material escolar para a Julie. Enquanto saía para fazer entrega depois de botar as crianças na cama, só para garantir o mercado. Enquanto dizia para eles que aniversário em casa era mais especial. Enquanto Michael chegava tarde do trabalho, sempre com uma desculpa nova e olhos fugidios. "Você ficou com o dinheiro do meu pai enquanto nossos filhos passavam necessidade." O silêncio pesou, só quebrado pela risada da Julie no quintal. "Eu ia te contar", o Michael arriscou. "Contar o quê?" Explodi. "Que você recebia $500 por mês enquanto eu me matava em 3 empregos. Enquanto eu dizia para a Julie que não dava para comprar bolo de padaria? Então cadê esse dinheiro?" Peguei o celular dele. "Me mostra onde foram parar $12.000. Ele destravou com a mão trêmula. Vi a conta. Entradas do Kuwait, depois saques. Caixa eletrônico do cassino, $200. Outro saque, 300. "Eu tenho um problema", ele murmurou. "Você recebia $500 todo mês do meu pai enquanto eu pulava refeições." Falei gelada. "Você me abraçava quando eu chorava achando que estava falhando como mãe. Dizia que tínhamos que economizar enquanto me roubava." Meu pai falou, a voz cortante. "Michael, minha neta comendo miojo no aniversário enquanto você embolsava meu dinheiro?" Michael não conseguiu nem olhar para o celular. "Estou a 11.000 quilômetros de distância no deserto." A voz do meu pai quase falhou. "E você deixou minha filha achar que eu tinha esquecido deles." Voltei pro celular do Michael e fui passando pelas transações. "Esses saques no cassino." Minha voz já trêmula. 15 de julho, primeiro jogo de futebol da Julie. 3 de agosto, apresentação de dança. Você não estava preso no trânsito. Não estava trabalhando. Estava apostando enquanto eu ficava sozinha nos momentos mais importantes da nossa filha, inventando desculpas para sua ausência. Ele olhou pro chão, visivelmente envergonhado. E aí, como se fosse um soco, lembrei do Natal. Ano passado, falei para as crianças que o Papai Noel estava com dificuldades. Julie chorou, achou que tinha feito algo errado. Minha avó sumiu. Ela voltou da escola, viu os presentes dos outros e perguntou onde foi que errou. Fez até lista de como ser melhor no ano seguinte. A raiva me queimou por dentro. Você tinha $500 em dezembro, mais 500 em novembro, $1.000 enquanto eu embrulhava brinquedo de loja de $1 em jornal, enquanto a nossa filha perfeita passou o ano tentando ser melhor porque achou que não merecia o Natal. Julie entrou correndo, coroa de papel caindo da cabeça. "Mamãe, a gente pode comer bolo agora?" Olhei pra ela, pro bolo simples que decorei às 2 da manhã depois da entrega. "Pode sim, filha. Chama seus amigos." Assim que ela saiu, encarei de novo. $500 por mês durante 2 anos enquanto sua filha usava sapato furado, seu filho não podia jogar futebol, eu pulava almoço para economizar R$5. A voz do meu pai veio cortante. "Já vou pegar o próximo voo. Licença emergencial." 24 meses de fraude, Michael. O rosto do Michael ficou cinza. "Jim, por favor, prepara as coisas das crianças hoje à noite." Meu pai falou mais calmo pra mim. "Você não vai mais passar por isso sozinha. Chego em 18 horas." Olhei pra coroa da Julie, feita de prato de papel e papel alumínio. Ela nunca soube que o avô mandou dinheiro pra uma de verdade. "Você não roubou só dinheiro", sussurrei. "Roubou o relacionamento deles com ele. Julie acha que o avô não se importa. Você tirou isso dela." Vi meu pai vestindo o casaco da farda, minha mãe ao fundo no telefone, falando em perícia contábil.
18 horas. Ele repetiu. E Michael, é melhor você não estar aqui quando eu chegar. Ele desligou. E quando olhei para o Michael, ele me encarava com um olhar que deixava claro que faria qualquer coisa, menos sair em paz. Apertei tanto o balcão que meus dedos ficaram brancos, enquanto Michael se aproximou, maxilar travado, punhos fechados ao lado do corpo. Os convidados ainda riam no quintal, mas pela primeira vez meu marido parecia capaz de me machucar. Escondi meu celular sob o balcão e mandei uma mensagem rápida pro meu pai. 3 palavras que diziam tudo. Julie entrou pedindo suco e forcei um sorriso que parecia vidro quebrado. Michael se encolheu no canto enquanto eu pegava as bebidas na geladeira e entregava pra ela com as mãos tremendo. Ela voltou saltitante pra brincar, sem saber que o mundo dela ia virar de cabeça pra baixo. Procurei o número da vizinha no celular e mandei uma mensagem perguntando se ela estava em casa, caso eu precisasse sair rápido com as crianças. Ela respondeu quase na mesma hora, dizendo que a porta estava aberta para o que eu precisasse, e isso me deixou um pouco menos sozinha. Michael me olhava desconfiado, sabendo exatamente o que eu estava fazendo. Os pais começaram a chegar para buscar os filhos, e eu acompanhava cada um até a porta, tentando parecer animada, enquanto Michael ficava na cozinha. Quando a última mãe finalmente levou o filho, tranquei a porta devagar, já sabendo o que me esperava. Michael começou a falar na mesma hora, dizendo que eu não entendia nada e que ele ia devolver o dinheiro, mas levantei a mão pedindo silêncio. Peguei o celular, ativei a gravação e coloquei o aparelho no balcão entre nós, com a luz vermelha piscando como se gritasse alerta. Ele começou a andar de um lado para o outro na cozinha, ora culpando o estresse do trabalho, ora prometendo buscar ajuda no dia seguinte, se eu desse mais uma chance. Deixei ele falar enquanto o celular registrava cada desculpa, cada justificativa. Quando ele finalmente admitiu que pegou o dinheiro, mas insistiu que era só um empréstimo, senti o estômago embrulhar, mas mantive o rosto impassível. As crianças apareceram perguntando do jantar, e eu disse que hoje a gente ia acampar no quarto da mamãe, transformando tudo numa aventura. Eles ficaram super animados com a ideia de acampamento, e eu ajudei a juntar os bichos de pelúcia e os cobertores enquanto Michael observava da porta. Depois que eles se ajeitaram com um filme no meu notebook, tranquei a porta e fiquei ouvindo os passos de Michael no corredor. Ele bateu forte uma vez, fazendo a porta tremer, mas parou quando lembrei que as crianças estavam ali e não precisavam ouvir aquilo. Fui para o banheiro, liguei a torneira para abafar o som da minha voz e liguei para a polícia pelo número não emergencial. A atendente me ouviu enquanto eu explicava tudo e me deu um número de ocorrência, dizendo que um policial poderia passar na rua se eu me sentisse insegura. A calma dela me ajudou a controlar o nervosismo, mesmo com as mãos tremendo para anotar o número. Logo em seguida, meu pai mandou uma mensagem com os detalhes do voo, dizendo que chegaria às 14 horas do dia seguinte com o carro alugado já reservado. Minha mãe, em outra mensagem, contou que encontrou um perito em contabilidade especializado em abuso financeiro e que já poderia começar a levantar toda a documentação. Saber que eles estavam se mexendo de lados diferentes me fez sentir um pouco menos presa nesse pesadelo. Quase não consegui dormir naquela noite, levantando de hora em hora para conferir as trancas e olhar as crianças dormindo tranquilas na minha cama. Por volta das 3 da manhã, ouvi Michael na garagem e anotei no celular a hora e o que estava ouvindo. O portão foi aberto e fechado 2 vezes. A caminhonete dele ligou e ficou parada por uns 20 minutos antes de ele voltar para dentro. Anotei tudo no bloco de notas do celular, criando um registro dos passos dele, caso precisasse de provas depois. Quando amanheceu, eu já tinha uma linha do tempo detalhada dos últimos 2 anos. Cada noite fora, cada evento perdido, cada desculpa de hora extra. As crianças acordaram no horário de sempre, e eu fui preparando tudo para a escola como se nada tivesse mudado, mantendo a rotina. Julie perguntou por que tinha sido noite de acampamento, e eu disse que era só para a gente se divertir, enquanto trançava o cabelo dela com as mãos ainda trêmulas. Preparei os lanches e conferi as mochilas ouvindo o ronco do Michael no sofá da sala. Quando fui buscar os sapatos das crianças, vi ele largado ali, rodeado de garrafas de cerveja vazias e bitucas de cigarro. Não parece coincidência demais essa videochamada? 2 anos de pagamentos mensais e bem na festa de aniversário? Michael ali com o café na mão? Tirei fotos de 3 ângulos diferentes, mostrando toda a bagunça ao redor dele, enquanto ele dizia que queria consertar tudo. A luz da manhã escancarava as prioridades dele. Esse homem que roubou dos próprios filhos enquanto tentava se anestesiar com bebida. Julie perguntou se o pai estava doente, e eu disse que ele só estava cansado, ajudando ela a vestir o casaco. Meu filho pegou a mochila em silêncio, mas notei o olhar confuso para o pai. Fomos esperar o ônibus escolar, e eu segurei as mãos deles com mais força do que o normal, pensando em como ia protegê-los de tudo isso. Quando o ônibus chegou, vi os 2 subindo e fui direto ao banco. Minhas mãos tremiam enquanto abria minha própria conta corrente. A gerente me ajudou a transferir o depósito do trabalho e mostrou como transferir exatamente metade do dinheiro da nossa conta conjunta. Fiz prints do saldo antes de mexer em qualquer coisa e deixei a parte do Michael intacta. Voltando para casa, o carro dele ainda estava na garagem e eu ouvi o ronco vindo do andar de cima. Recolhi nossos documentos importantes do armário do corredor. Certidões de nascimento, cartões do INSS, apólices de seguro, tudo foi para uma pasta.
A gaveta da escrivaninha dele estava destrancada, e lá encontrei extratos da conta separada escondidos atrás de declarações de imposto antigas. Os saques em cassino já duravam 3 anos, não 2. Folha após folha mostrava o mesmo padrão, com valores só aumentando. Fotografei cada extrato com o celular e tranquei tudo no porta-malas do carro. Meu telefone vibrou com alertas de fraude enquanto eu ainda estava na garagem. Michael estava num caixa eletrônico no centro, sacando dinheiro da nossa conta conjunta. Liguei para o banco na hora, mas ele já tinha levado $400. A atendente me ajudou a bloquear a conta, mas o estrago já estava feito. Print das mensagens de alerta, tudo para minha pasta de provas. Na hora da saída da escola, fui direto à secretaria e expliquei que tinha uma emergência familiar. A secretária registrou no sistema que só eu podia buscar as crianças. A professora da Julie me encontrou no corredor e comentou que ela parecia preocupada, perguntando várias vezes se estava tudo bem em casa durante a roda de histórias. Expliquei que estávamos passando por algumas mudanças, mas que as crianças estavam seguras. No carro, escrevi um e-mail para a diretora contando sobre a situação de guarda e pedi para que qualquer tentativa do Michael de tirar as crianças da escola fosse registrada. A resposta veio em minutos, dizendo que iam seguir o protocolo e só entregariam para mim. Mais uma rede de proteção se formou enquanto eu esperava as crianças saírem. As mensagens do Michael começaram a chegar sem parar enquanto eu preparava o jantar. Primeiro ele estava todo arrependido, implorando para a gente conversar. Logo em seguida, já ficou irritado, dizendo que eu estava exagerando demais por causa de uns errinhos. Não demorou 1 hora e já começou a me ameaçar, dizendo que ia tirar as crianças de mim se eu não parasse de ser dramática. Salvei cada mensagem, principalmente as que ele usava a palavra tirar. Em 60 minutos, ele passou de pedidos de desculpa para acusações e ameaças, tudo misturado. Liguei para a Defensoria Pública e consegui um horário com a Lucille Donnelly para a manhã seguinte. Ela ouviu toda a minha história, sem interromper, e já foi preenchendo os papéis para pedir uma medida protetiva de urgência. Falou que o processo ia levar alguns dias, mas me tranquilizou, dizendo que eu estava fazendo tudo certo. Ela disse que já tinha visto esse ciclo antes: o roubo, o vício em jogo, as ameaças. Passei o resto da tarde escrevendo cada detalhe que vinha na cabeça. Lembrei de cada aniversário que ele não apareceu, alegando que estava fazendo hora extra, mas na verdade estava no cassino. Das noites em que eu dormia com fome, só para garantir que as crianças tivessem o que comer, enquanto ele sempre estava com o dinheiro no bolso. Lembrei de cada excursão da escola que eles perderam porque não tínhamos como pagar a taxa. Minha mão ficou dormente de tanto escrever, mas colocar tudo no papel era como se eu estivesse tirando um peso, um veneno do corpo. Lucille leu tudo e disse que era uma prova forte para o processo de guarda. Perto da hora do jantar, o Michael descobriu que eu tinha bloqueado a conta conjunta e me mandou uma mensagem me acusando de abuso financeiro. 20 minutos depois, recebi um alerta. Ele tinha feito um saque adiantado de $2.000 no cartão de crédito. Era no caixa eletrônico do cassino, como sempre. Liguei na hora para bloquear o cartão também, mas o dinheiro já tinha ido embora. Com isso, a soma do que ele roubou subiu para $14.000, juntando o dinheiro do meu pai e agora esse valor. Meu pai me ligou do aeroporto da Alemanha enquanto eu dava banho nas crianças. Ele estava com a voz cansada, mas focado, querendo saber de tudo. Quando mencionou o aniversário da Julie, a voz dele até falhou. Dava para escutar minha mãe ao fundo, já fazendo listas do que trazer e para quem ligar. Eles estavam em modo de proteção total, prontos para ajudar a reconstruir tudo o que o Michael destruiu. No dia seguinte, o tempo parecia que não passava, cada minuto uma eternidade, até que finalmente, às 2h15 da tarde, a campainha tocou, e lá estava meu pai na varanda, com a roupa de trabalho suja de poeira e uma bolsa na mão. Minhas pernas ficaram moles e me apoiei no batente da porta, enquanto as crianças gritavam e corriam para os braços dele. Ele deixou a bolsa no chão e ergueu as duas, olhando para mim com aquele olhar de quem promete que ninguém mais vai machucar a gente. Michael ouviu o barulho vindo do quarto, tentou espiar pela porta, mas sumiu assim que cruzou o olhar do meu pai. Papai colocou as crianças no chão e pediu que fossem brincar no quintal. Depois foi direto para a mesa da cozinha, abriu a bolsa e começou a espalhar papéis. Extratos bancários, comprovantes de transferência, e-mails impressos, tudo. Michael finalmente apareceu. Papai sentou de frente pra gente, com a voz baixa e calma, mas dava para sentir o perigo por trás, enquanto passava por cada pagamento, um por um, mostrando datas e valores. 15 de outubro, $500, enquanto a Julie usava sapato furado. 3 de novembro, $500, enquanto eles jantavam miojo. 1º de dezembro, $500, enquanto as crianças achavam que o Papai Noel tinha esquecido delas. Michael não tirava os olhos da mesa, e ainda tentou dizer que vício era doença, mas papai cortou com um olhar que dava medo. Quando terminou as 26 transações, papai mandou Michael arrumar uma mala e ir embora.
mas Michael cruzou os braços, dizendo que aquela casa também era dele. Foi então que papai pegou o telefone e ligou para a polícia, explicando que precisávamos de acompanhamento por causa de uma situação doméstica. 2 policiais chegaram em 20 minutos e, de forma tranquila, explicaram ao Michael que, mesmo sem poder obrigá-lo a sair definitivamente naquela noite, era melhor ele pegar umas coisas e passar uns dias fora, para todo mundo acalmar os ânimos. Michael pegou um saco de lixo, foi jogando as roupas dentro, resmungando sobre direitos e dizendo que aquilo era ilegal, mas os policiais só ficaram ali, esperando, até ele sair. Depois que eles foram embora, não consegui relaxar, muito menos dormir. Peguei todos os extratos e comecei a fazer uma linha do tempo num cartaz, dividindo em 2 colunas. Na esquerda, anotei cada dificuldade, cada não que eu precisei dar para as crianças, cada oportunidade perdida. Na direita, cada saque do Michael no cassino, usando o dinheiro do meu pai. Ver o passeio perdido da Julie lado a lado com um saque de $200 acabou comigo. Precisei correr pro banheiro para vomitar. Papai ficou acordado comigo, fazendo café atrás de café, só me ouvindo, sem tentar resolver nada. Perto das 3 da manhã, meu telefone tocou. Era a contadora forense que minha mãe contratou, ligando da Costa Leste, onde já eram 6. Ela tinha passado a noite inteira trabalhando e descobriu que a situação era ainda pior do que a gente imaginava, já que normalmente Michael sacava o dinheiro poucas horas depois de cada depósito do meu pai. Ela também achou 2 transações que a gente não tinha visto, totalizando 26 pagamentos e $13 mil roubados. O roubo tinha começado 2 meses antes do meu pai nos contar, ou seja, Michael estava mentindo e roubando há ainda mais tempo. Na manhã seguinte, fui à delegacia com meu cartaz e 3 pastas cheias de provas para fazer um boletim de ocorrência por estelionato. O detetive Marshall Crowe ouviu tudo com atenção, conferiu cada detalhe, pediu datas e valores. Abriu um número de caso e disse que ia me avisar sobre os próximos passos, mas já alertou que esse tipo de investigação demora para ser feita do jeito certo. 2 dias depois, ele me ligou de novo para alinhar as expectativas, explicando que até pode haver denúncia criminal, mas quem decide é o promotor, que teria que provar intenção de enganar, porque Michael e eu éramos casados. Ele sugeriu que eu focasse primeiro em proteger a mim e as crianças na vara de família, e que usasse o processo criminal como apoio, se precisasse. Não era o que eu queria ouvir, mas agradeci por ele ser honesto comigo, sem me dar falsas esperanças. Naquela mesma tarde, liguei para a escola e marquei um atendimento para Julie com a Genevieve Dupree, orientadora especializada em ajudar crianças a lidar com traumas familiares. Ela tinha consulta marcada para o dia seguinte e me garantiu que era preparada para ajudar crianças a lidar com situações difíceis, de um jeito adequado para a idade delas. Não contei para Julie o motivo, só falei que ela ia conversar com uma moça bacana na escola que ajuda crianças a entenderem seus sentimentos. Na manhã seguinte, levei a Julie até a sala da orientadora e fiquei esperando do lado de fora, com o estômago virado, imaginando o que minha pequena iria falar. Depois de 45 minutos, a Genevieve saiu segurando um desenho que a Julie fez dela mesma, com um X enorme no corpo, e a palavra ruim escrita embaixo. Ela me explicou que a Julie estava se culpando pelos problemas dos adultos, achando que era ruim, por isso o Papai Noel não trouxe presente e o pai não estava mais em casa. A orientadora me deu algumas dicas para acalmar a Julie sem encher ela de informação de adulto, sugerindo frases simples como: os problemas da mamãe e do papai nunca são culpa sua, e você é amada, não importa o que aconteça. O saque que o Michael fez no caixa eletrônico bem na hora que deu o alerta de fraude foi conveniente demais. Será que ele ficava de olho na conta o tempo todo? O jeito como ele mudava de desculpas para raiva e depois ameaças, tudo em menos de 1 hora, me fez pensar se ele já não tinha feito isso antes. Aquela noite, quando as crianças já dormiam, meu celular vibrou com uma mensagem do Michael dizendo que toparia ir para reabilitação e fazer terapia em família, contanto que eu desistisse de todas as ações contra ele e deixasse ele voltar para casa imediatamente. Era uma tentativa de manipulação tão clara que me deu enjoo, usando a própria recuperação como moeda de troca, em vez de assumir o que fez. Passei a mensagem para Lucille, da defensoria, que me respondeu rapidinho, dizendo que esse comportamento era típico de quem quer escapar das consequências, e que o melhor era eu não falar mais diretamente com ele. Naquela noite, meu pai ficou na mesa da cozinha com o notebook aberto, pesquisando leis de guarda, enquanto eu servia macarrão com queijo para as crianças. Ele balançava a cabeça e reclamava que o sistema protegia mais os agressores do que as vítimas. Quando as crianças foram ver desenho, ele virou o computador para mim, mostrando caso atrás de caso de gente viciada em jogo que mesmo assim conseguia direito de visita. Dava para ver a tensão no maxilar dele enquanto lia sobre visitas supervisionadas e programas de adaptação. Eu sabia que ele queria o Michael completamente fora das nossas vidas,
mas a realidade era que os tribunais raramente tiravam o direito dos pais, só em situações muito graves. Ficamos 2 horas analisando possíveis cenários e fazendo planos de segurança, salvando contatos de emergência no meu telefone e ensaiando o que fazer se o Michael aparecesse. Meu pai instalou programas de gravação no meu celular e me ensinou como registrar tudo. Na manhã seguinte, a Lucille me ligou avisando que já tinha entrado com o pedido de guarda provisória exclusiva e do uso da casa só pra mim. Ela mandou por e-mail 20 páginas de formulários para eu revisar antes da audiência da semana seguinte. Cada página pedia detalhes da nossa vida financeira, situação da casa e o comportamento do Michael. Quando cheguei na parte sobre violência doméstica, percebi quantos sinais de alerta eu tinha ignorado ao longo dos anos. A Lucille me avisou que, mesmo com tudo o que o Michael fez, ele provavelmente ainda teria algum tipo de visitação. Só de pensar em deixar meus filhos com ele já ficava com o estômago embrulhado, mas ela explicou que juízes quase sempre garantem algum contato entre pais e filhos. Sugeriu que eu começasse a anotar tudo o que acontecesse de agora em diante. 3 noites depois, exatamente às 10h15 da noite, batidas fortes na porta acordaram todo mundo. A voz do Michael atravessava a porta, exigindo ver as crianças, falando meio enrolado. Meu pai pulou do sofá onde dormia e ficou ao lado da porta, enquanto eu pegava o celular para ligar pro 190. A atendente ficou na linha enquanto o Michael continuava batendo e gritando sobre os direitos dele como pai. A Julie desceu chorando, e eu levei ela de volta pro quarto, dizendo que estava tudo bem, mas meu coração estava disparado. A polícia chegou em 8 minutos, mas parecia uma eternidade. 2 policiais ficaram com o Michael do lado de fora, enquanto o outro pegava meu depoimento dentro de casa. Eles avisaram para ele sobre a medida protetiva que a Lucille conseguiu e disseram que, se voltasse, seria preso na hora. O Michael ainda ficou discutindo por uns 10 minutos antes de ir embora. O policial me deu o número da ocorrência e pediu para eu ligar imediatamente se ele tentasse voltar. Meu pai passou o resto da noite acordado, sentado numa cadeira em frente à porta. No dia seguinte, um chaveiro chegou cedo, às 7, e trocou todas as fechaduras da casa. Meu pai acompanhou tudo enquanto eu fazia o café da manhã, tentando manter algum senso de rotina. Depois do almoço, instalamos uma campainha com vídeo e luzes com sensor de movimento em volta da casa. Meu pai me mostrou como ver as imagens pelo celular e configurar alertas para qualquer movimento perto das portas. À tarde, sentamos com as crianças para conversar sobre segurança, de um jeito tranquilo, sem assustar. A Julie quis saber por que o pai não podia mais usar a chave, e eu só disse que ele estava morando em outro lugar por enquanto. Repassamos nossas regras de segurança, como nunca abrir a porta para ninguém e sempre ficar onde eu pudesse ver. 2 dias depois, o detetive Crow ligou pedindo autorização para acessar os extratos bancários do Michael e imagens de segurança de 3 cassinos. Ele explicou que estavam reunindo provas de fraude, mas avisou que ia demorar meses até o processo andar. Em menos de 1 hora, eu já tinha assinado tudo que ele mandou, desesperada por justiça, mesmo que levasse tempo. Ele comentou que já tinha achado provas de que o Michael apostava há 5 anos, muito antes do meu pai começar a mandar dinheiro. Enquanto eu organizava a papelada acumulada, encontrei 3 cartas que não reconhecia, de financeiras diferentes de crédito rápido, agradecendo por solicitações recentes. Minhas mãos tremiam quando liguei para os números e descobri que o Michael usou meu CPF para pegar $5.000 em empréstimos. Cada empresa disse que os contratos foram feitos online com meus dados, mas de endereços de IP que não eram meus. Fiquei tão furiosa que precisei sentar antes de desmaiar. Passei as 6 horas seguintes no telefone, falando com órgãos de proteção ao crédito e registrando queixa onde fosse possível. Primeiro a Experian, depois TransUnion, depois Equifax. Cada um exigindo que eu recontasse toda a história. A atendente da Experian disse que pegava 5 casos parecidos por semana e me orientou a bloquear meu crédito imediatamente. Fiz denúncias tanto na FTC quanto na delegacia, aumentando ainda mais o volume de provas dos crimes do Michael. Cada vez que eu ligava, precisava explicar de novo como meu marido tinha roubado do meu pai e usado meus documentos para alimentar o vício em jogos. O funcionário da terceira financeira avisou que só poderia investigar a fraude se eu apresentasse um boletim de ocorrência. Fui até a delegacia naquela tarde e fiz mais um registro, incluindo furto de identidade na queixa. No dia seguinte, a Genevieve do Conselho Tutelar me ligou com orientações para tentar garantir alguma estabilidade para as crianças, no meio de tanta confusão. Ela sugeriu que eu mantivesse a rotina o mais normal possível, com horários certos para dormir, refeições regulares e uma programação previsível. Parecia impossível agir com normalidade enquanto tudo à minha volta desmoronava, mas ela explicou que as crianças precisam dessa estrutura, principalmente em tempos difíceis. Me deu dicas práticas, como não deixar faltar as comidas preferidas delas em casa e manter nossa tradição de filme na sexta-feira à noite.
Continuamos indo ao parque todas as tardes e lendo as mesmas histórias antes de dormir. 4 dias depois, recebi uma ligação de um tal de Alice DeWitt, que disse ser o novo terapeuta do Michael para a dependência. Ele explicou que o Michael tinha começado um programa ambulatorial para tratar o vício em jogos e queria conversar comigo sobre como estabelecer limites saudáveis durante o tratamento. O Alice me disse que recuperação é um processo longo, que geralmente leva anos, e que a maioria das pessoas passa por recaídas até conseguir se estabilizar. Me agradeceu por manter distância e reforçou que essa era a escolha mais saudável para todo mundo. Explicou também que a terapia familiar só faria sentido quando o Michael apresentasse sinais claros de melhora e quando eu me sentisse segura para participar. Deixou claro que concordava com minha decisão de manter as crianças afastadas nessa fase inicial. Ele me prometeu enviar atualizações mensais sobre a frequência do Michael, mas já avisou que mudanças concretas levam tempo e exigem esforço, algo que o Michael estava só começando a tentar. 2 semanas depois, lá estava eu sentada no tribunal, vendo a juíza analisar toda a papelada que a Lucille tinha reunido. Depois de uma espera que parecia que nunca ia acabar, finalmente chegou o dia da audiência de guarda provisória. O Michael estava sentado do outro lado, com o advogado nomeado pelo tribunal, as mãos cruzadas como se estivesse rezando. A juíza levantou os olhos dos documentos financeiros que comprovavam o roubo e as apostas, e foi direto ao ponto. Perguntou ao Michael sobre os $12.000, e ele ficou enrolando, falando que estava com problemas e que estava tentando buscar ajuda. Quando ela perguntou sobre os empréstimos feitos no meu nome, o advogado dele até tentou protestar, mas ela não aceitou. Depois de uns 40 minutos de depoimentos e análise das provas, a juíza me concedeu a guarda principal, permitindo ao Michael visitas supervisionadas a cada 15 dias, aos sábados, até uma nova avaliação. Não era exatamente a proteção que eu queria para as crianças, mas pelo menos teria alguém de olho nele durante as visitas. Ela destacou que as provas de abuso financeiro deixaram ela preocupada e determinou que o Michael continuasse o tratamento. Quando saí do fórum, a Lucille me avisou que aquilo era só uma decisão temporária, até a audiência definitiva dali a uns 3 meses. No dia seguinte, fui ao Ministério Público para tratar das acusações criminais. A promotora, uma mulher que parecia exausta no meio de pilhas de processos, me explicou que provar fraude eletrônica era quase impossível, já que éramos casados na época. Segundo ela, os tribunais costumam entender que tudo pertence ao casal, mesmo quando um esconde dinheiro do outro. Mas no caso do roubo de identidade com os empréstimos era diferente, já que ele falsificou minha assinatura e usou meu CPF sem minha autorização. Ela disse que ia levar adiante essas acusações, mas me alertou que o processo podia se arrastar por meses, e talvez acabasse só em liberdade condicional, se fosse a primeira vez dele. Saí de lá me sentindo derrotada, com a sensação de que roubar da própria família era visto quase como algo menor do que roubar de um estranho. No fim de semana, meu pai me chamou para conversar na cozinha, com uma pasta cheia de documentos. A licença emergencial dele estava acabando em 3 dias e ele precisava voltar para o Kuwait. Ele abriu uma conta em nome das crianças, só com meu acesso autorizado, tudo com documentação e firma reconhecida. Não tinha como o Michael mexer, mesmo que colocasse as mãos nos meus dados de novo. Minha mãe ia ficar mais uma semana para ajudar na organização e para as crianças se adaptarem à nova rotina. Meu pai me fez prometer que ligaria para ele se acontecesse qualquer coisa, por menor que fosse. O centro de visitas supervisionadas funcionava num prédio adaptado, com brinquedos e câmeras por todos os lados. A primeira visita do Michael estava marcada para sábado de manhã, e a Julie passou a semana toda perguntando pelo pai. Quando chegamos, ela correu até ele, mas travou na hora ao ver a supervisora sentada num canto, com uma prancheta no colo. O Michael tentou agir normalmente, mas a Julie não tirava os olhos da mulher, e ficou perguntando o tempo todo o motivo dela estar ali. Ele tentou explicar que era só alguém para ajudar a brincar, mas a Julie não acreditou. Ficou grudada nele por alguns minutos, depois se afastou, visivelmente confusa com tudo aquilo. Quando fui buscá-la 2 horas depois, ela teve uma crise de choro no carro. O interesse repentino do Michael em tratamento, justamente quando começaram os problemas na justiça, me faz pensar se ele já não fez esse teatro com outras pessoas. Muito conveniente buscar recuperação só quando aparece consequência. Ela chorava dizendo que sentia falta do pai e não entendia por que precisava ter alguém vigiando. Fiquei com ela no banco de trás até ela dormir, de tanto chorar, meu coração apertado por ver tanta confusão na cabeça dela. Naquela noite, minha caixa de e-mails ficou lotada de mensagens do Michael. Textos longos e confusos, meio admitindo culpa, meio me culpando pelo fim da família. Ele disse que a terapeuta sugeriu que escrevesse sobre os sentimentos, mas ao invés de guardar para si, mandou tudo para mim. Num parágrafo ele dizia que tinha um problema, no outro me acusava de exagerar. Encaminhei tudo para a Lucille sem nem ler até o fim. Ela recomendou que eu continuasse guardando todos os registros para a audiência definitiva de guarda. Na segunda-feira já começou com mais um baque. Encontrei um aviso de despejo colado na porta. O proprietário estava tentando contato fazia semanas.
Descobri que o Michael não tinha pago o aluguel de outubro nem de novembro e ficou com o dinheiro, enquanto eu me preocupava em garantir comida para casa. 2 meses de atraso somavam $3.600, sem contar as multas. Na mesma hora, liguei para o proprietário e expliquei a situação enquanto andava pelo apartamento vazio. Ele aceitou fechar negócio se eu pagasse metade ali mesmo e o resto em 3 meses. Meu pai transferiu o dinheiro naquela tarde, e isso só fez aumentar aquela mistura de vergonha e gratidão que eu sentia. Naquela noite, fiquei horas pensando se era melhor me mudar para a casa dos meus pais na costa leste, ou deixar as crianças na escola, tentando garantir alguma estabilidade. A Julie já tinha perdido tanto, e tirá-la da escola no meio do ano parecia até maldade. A professora dela comentou que ela estava sentindo as mudanças em casa e precisava de uma rotina. Então, me cadastrei em 3 aplicativos de entrega de mercado e comecei a sair para trabalhar toda noite depois que as crianças dormiam. Meu pai reclamou quando soube, mas eu precisava dar um jeito por conta própria. O cansaço valia a pena se fosse para manter a Julie na escola, junto dos amigos. Na quarta-feira, o detetive Crow me ligou com uma notícia que me deixou mal de verdade. Ele conseguiu as imagens das câmeras do cassino nos dias em que eu tinha mencionado. No dia 15 de outubro, o Michael aparecia numa mesa de pôquer, bem na hora da primeira apresentação de dança da Julie. Lembro de ter ficado sozinha naquele auditório, inventando desculpas para os outros pais sobre a ausência do pai dela. As imagens de 3 de novembro eram ainda piores. Mostravam ele se divertindo com outros jogadores enquanto acontecia o primeiro jogo de futebol dela, e eu torcia sozinha na arquibancada. Ver ele se divertindo enquanto eu segurava o choro nos eventos dela acabou com uma parte de mim que eu nem sabia que ainda podia ser destruída. Na semana seguinte, o Ellis me ligou trazendo notícias preocupantes sobre o comprometimento do Michael com o tratamento. Ele faltou a 2 sessões em grupo e, quando aparecia, minimizava o vício e jogava a culpa no estresse de fora. O centro de visitas supervisionadas também relatou que ele estava sempre agitado, distraído, mexendo no celular e encerrando as visitas antes da hora. Ellis comentou que esse tipo de atitude só mostrava que ele não estava realmente engajado na própria recuperação. No sábado de manhã, durante o treino de futebol da Julie, eu estava ajudando ela a amarrar as chuteiras, quando uma mãe segurou meu braço e apontou para o outro lado do campo. O Michael estava lá, encostado na cerca, observando. Pela medida protetiva, ele não podia chegar a menos de 150 metros das atividades das crianças. Tentei distrair a Julie com alongamentos enquanto ligava para a polícia, completamente nervosa. Outros pais fizeram um bloqueio discreto entre ele e o campo. Quando a polícia chegou, uns 15 minutos depois, ele já tinha ido embora. Mas mesmo assim registrei mais uma ocorrência relatando a violação. O policial me disse que esses registros iam ajudar na próxima audiência para mostrar o padrão de desrespeito às ordens judiciais. 2 dias depois, estava no escritório da Lucille preenchendo papelada para a medida protetiva definitiva, enquanto ela explicava que as insistências do Michael fortaleciam nosso caso. Ela separou as fotos do incidente no campo e os boletins de ocorrência de cada infração. A pilha de provas só crescia toda semana. Eu assinava formulário atrás de formulário pedindo a suspensão de todas as visitas até que o Michael cumprisse o que o tribunal exigia dele, coisa que ele continuava ignorando. Minha mão chegou a doer de tanto repetir as mesmas informações. Lucille fez cópias de tudo 2 vezes e me entregou meus exemplares numa pasta amarela. Viver sob vigilância constante estava me esgotando, mas eu não podia relaxar agora. Naquela noite, a Julie teve a pior crise de todas na hora de dormir. Ela chorava, gritava e chutava as pernas no colchão, perguntando por que o pai não morava mais ali. Abracei ela forte enquanto desabava, com o rostinho afundado no meu ombro. O corpinho dela tremia de tanto soluçar quando perguntou se a culpa de o pai ter ido embora era dela. Ela repetia, soluçando e chorando, se o pai ainda amava ela. Eu embalava de um lado pro outro e dizia: "O papai te ama muito, mas agora precisa morar em outro lugar." Nessas horas, era impossível não sentir raiva do Michael. 3 dias depois, o juiz analisou nosso caso e concedeu uma ordem de proteção parcial que cobria nossa casa e o meu trabalho. Ele disse: "O Michael ainda pode ter visitas supervisionadas, mas só depois de passar por uma avaliação de controle de raiva." Não era a proteção completa que eu queria, mas o juiz reconheceu o padrão de violações. Lucille apertou meu ombro e lembrou: "Cada pequena vitória conta." Na semana seguinte, meu pai precisou voltar para o Kuwait por causa do contrato, mas antes deixou agendadas transferências mensais automáticas para uma nova conta em nome das crianças. Ele me mostrou tudo direitinho online e pediu: "Use esse dinheiro só para Julie e pro irmão dela." Eu sentia a dor na voz dele nas ligações diárias da base. Ele não cansava de pedir desculpa por estar tão longe em meio a tudo isso. Minha mãe ficou mais 3 dias, ajudando a criar novas rotinas para as crianças.
Ela fez um calendário colorido com horários de busca e planos de refeições e colou na geladeira. Mudei meu horário de trabalho para não precisar mais fazer entregas à noite, e assim garantir que as crianças dormissem sempre no mesmo horário. O dinheiro ficou mais apertado do que nunca sem essas horas extras, mas o sono delas era mais importante do que R$ 40 a mais por noite. Passamos a comer macarrão 4 noites por semana e sanduíche de pasta de amendoim todo santo dia no almoço. Mas pelo menos a gente estava junto à mesa. O detetive Crow me ligou enquanto eu fazia macarrão com queijo, para atualizar sobre o processo criminal. Ele disse: as acusações de furto de identidade estão caminhando, mas a parte de fraude bancária ainda está travada na promotoria. Deu para sentir a frustração dele ao explicar. Crime financeiro demora uma eternidade para ser julgado, mas garanto que a fraude do empréstimo consignado está bem documentada e vai ter resultado. Às vezes eu até esquecia que poderiam existir consequências reais para o Michael além do divórcio. 2 semanas depois, o advogado do Michael mandou um pedido formal de mediação sobre guarda e questões financeiras. Na carta sugeria: vamos nos reunir com um terceiro neutro para tentar um acordo sem precisar ir a julgamento. Lucille me ligou para conversar e disse: eu concordo, mas só com regras bem rígidas. A gente teria horários separados para chegar. Eu entraria primeiro. O Michael só esperaria do lado de fora até eu estar sentada. Segurança presente o tempo inteiro. E só iríamos tratar dos assuntos que ela aprovasse antes. Só de pensar em estar na mesma sala que ele, meu estômago virava. Mas eu sabia que a mediação era um passo antes do tribunal. A mediação aconteceu na terça seguinte, numa sala cinza no centro. Michael estava do outro lado da mesa, parecendo até menor do que eu lembrava, enquanto o advogado dele folheava uns papéis. Foram 4 horas de discussão sobre visitas e pensão alimentícia, sempre com o mediador tentando manter o foco nas necessidades das crianças, e não nas nossas mágoas. Michael topou pagar R$ 600 por mês de pensão, embora nós dois soubéssemos que dificilmente ele cumpriria. Ele também aceitou que as visitas continuariam supervisionadas até ele atender todas as exigências do juiz, como fazer o controle de raiva e os cursos de parentalidade. Por enquanto, eu e as crianças ficaríamos na casa, porque mudar de lar só traria mais dor para todo mundo. Na volta para casa, depois daquela mediação exaustiva, apertei forte o volante e fiquei pensando no tanto que já tínhamos conseguido. A pensão ficou definida, mesmo sabendo que talvez o Michael não pague. As visitas vão ser supervisionadas, ou seja, as crianças estão protegidas. E a casa é nossa por enquanto, sem precisar trocar de escola nem de rotina. Não é justiça pelo dinheiro que ele levou, nem pelos meses de angústia, vendo o salário dele sumir em apostas. Mas pelo menos agora meus filhos têm um pouco de segurança e estabilidade, que é o que eles mais precisam.